Em nossa vida pessoal, sempre encontramos obstáculos que dificultam a nossa caminhada. O Evangelho de Mateus, capítulo 14, versos 13 a 21, diz assim: Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Os sinais de Jesus se multiplicam. Antes, com poucos pães e peixes, ele sacia a fome da multidão faminta. Agora, caminha sobre as águas em direção à barca dos discípulos. Caminhar sobre as águas é uma prerrogativa divina. Somente Deus domina completamente as forças caóticas que se desencadeiam no mundo e no coração humano. Em nossa vida pessoal e na missão, deparamo-nos com obstáculos, entre os quais a nossa falta de fé, que nos paralisam e nos impedem de alcançar resultados satisfatórios. Também as lideranças religiosas, representadas por Pedro, correm o risco de perder a fé. Se, porém, em vez de alimentar o medo e a insegurança, dermos espaço à presença e à palavra de Cristo, então as coisas poderão mudar. A paz e a calma voltam ao coração, e a missão pode tornar-se fecunda. Os sinais de Jesus são claros, para que as pessoas não percam a fé. Os apóstolos ficaram preocupados: puxa, o dia já está adiantado, aqui está meio deserto, a multidão está por aí, eles têm que comer, têm que ir no mercado comprar alguma coisa. E Jesus disse: não, dai-lhes vós mesmos de comer. E aí faz aquele conhecido milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, e ainda sobram 12 cestos. O texto bíblico fala em 5.000 homens, eles não contavam as mulheres e crianças, né? Na época, só se contavam os homens. Hoje isso é um absurdo, né? Hoje se contam todos os seres humanos, independente da idade, do gênero, enfim. Mas mesmo as lideranças às vezes ficam com pouca fé. É o que aconteceu. Eles não acreditavam muito que Jesus poderia resolver esse problema e tantos outros que resolveu. E na nossa vida é assim, a gente às vezes se decepciona com alguns que deveriam fazer diferente. Aquele padre ou aquele pastor que às vezes assedia uma paroquiana, que faz o que não deve. Aquele policial que se envolveu num crime quando deveriam combater o crime. O médico que, em vez de salvar a vida, maltrata, abusa da vida. Isso nos entristece muito. Há pouco tempo surgiu a história do médico anestesista Giovanni Quintela Bezerra, que foi preso em flagrante, dia 11 de julho,
por estupro de vulnerável. A paciente que sofreu o abuso estava dopada e passava por um parto cesárea no Hospital da Mulher Eloneida Studart, em Vilar dos Teles, no Rio de Janeiro. A cena é triste, chocante, decepcionante. Um médico anestesista estupra uma mulher que estava dopada, preparada para dar à luz. É uma aberração da natureza, é algo fora do comum. Assim como outros exemplos que eu citei, do padre que faz coisa errada, do pastor que assedia, do policial que se envolve em crime, enfim, aquele que deveria cuidar faz exatamente o que não deve. Mas a gente não pode se apegar apenas aos maus exemplos. Aqueles que faltam com a fé, com a lisura, com a ética, porque a grande maioria faz o que é certo. A grande maioria dos médicos salvam vidas, a grande maioria dos padres e pastores dão bons exemplos, bons conselhos, nos levam por bom caminho. A maioria dos policiais combate o crime como deve ser, como estudaram, como se prepararam. Mas há sempre exceções, é verdade. Há sempre aqueles que se desvirtuam, mas eles não podem macular a nossa fé. Eles não podem fazer com que nós desacreditemos das instituições, daquilo que nós construímos ao longo da história para fazer o bem, para a gente viver bem em sociedade, em comunidade. Então, deixemos para lá os médicos estupradores, os padres e pastores assediadores, os policiais criminosos, enfim, deixemos para lá e vivamos com fé e esperança, acreditando que sempre é possível construir algo melhor.